Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Todo mundo com bastante saúde, empolgados para essa volta às aulas, né, que está acontecendo. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. A nossa aula de hoje é uma aula de revisão dos conteúdos que a gente tem aprendido nas últimas semanas, já que a nossa folhinha de exercício dessa semana é uma folhinha de revisão, é uma folhinha de exercícios, onde vocês vão responder as questões. Está bem facinho, mas como a gente ficou aí um tempinho longe, a gente vai revisar tudo juntinho, certo? A gente tem falado nesse bimestre e nos bimestres passados sobre o computador, sobre o funcionamento do computador, os usos do computador, e a gente chegou no pacote Office, que é um pacote de programas da empresa Microsoft. É como se fosse uma família de programas que tem uma proposta de ser programas que têm um uso bastante parecidos, para que uma pessoa que usa um dos programas, que conheça um dos programas do pacote Office, ela consiga mexer em todos os programas dessa família com uma certa facilidade. Então a gente viu que do Word, por exemplo, para o Excel, para o PowerPoint, a barra de formatação, que é onde a gente mexe no que a gente está criando, elas são bem parecidas. E o programa que a gente tem estudado nessas últimas semanas é o Excel. O Excel, que é um programa de planilhas eletrônicas, um programa de tabelas. Mas como assim? O Excel é um programa que a gente utiliza para inserir, verificar dados e fazer contas de maneira automaticamente. E para que a gente utiliza isso? O programa Excel, ele é muito utilizado dentro de empresas, onde a gente precisa fazer cálculos muito grandes, onde a gente precisa guardar esses cálculos armazenados em um arquivo. Por exemplo, se uma empresa comprou lápis, papel, caneta, borracha, apagador, grampeador, e ela precisa ter esses itens todos anotados com seus preços e quanto ela pagou no final, provavelmente ela vai utilizar o Excel para fazer e guardar essas contas, para ficar arquivado, para futuramente ela saber quanto que ela gasta nesses itens. Então o Excel é muito utilizado nas empresas, mas a gente pode utilizar em casa também? Pode. Como, por exemplo, se a gente vai fazer compras de mês, a gente pode fazer uma lista. A lista de compras, por exemplo, a gente pode fazer no Excel e ao lado colocar o valor de cada item e no final botar uma fórmula para a gente saber quanto que a gente gasta por mês em cada item. Esse é só um dos exemplos, só um exemplo rápido de como o Excel pode ser utilizado dentro de casa. O Excel a gente viu que é um programa de planilhas eletrônicas que a gente usa para inserir, analisar dados, né? E fazer contas automaticamente, ou seja, é um programa de tabelas. Nesse programa, a gente tem a barra de formatação, que é onde a gente mexe na nossa tabela, mas o Excel ele é um pouquinho diferente do PowerPoint e do Word, porque ele é formado por uma tela gradeada. Como assim? É uma tela que é dividida em colunas e linhas. E a junção dessas colunas, que são as divisões verticais, e as linhas, que são as divisões horizontais, formam as células, que são pequenos quadradinhos onde a gente vai colocar os dados que a gente quer analisar, colocar os itens que a gente quer listar, colocar os valores que a gente quer calcular. Cada quadradinho desses a gente chama de célula. E aí fica muito fácil a gente saber porque as células são identificadas pela posição delas nas colunas e nas linhas. Quem já brincou de batalha naval sabe muito bem do que eu estou falando, porque é um esquema bem parecido. As colunas são divididas por letras A, B, C, D, E, F, G, assim por diante, e as linhas por numerações. E aí, para identificar de qual célula eu estou falando, por exemplo, se for para achar um dado, se for para procurar alguma coisa, eu posso falar: vê para mim qual é o número que está na célula A7.
Isso quer dizer que eu estou indicando a célula que está posicionada na coluna A, na linha 7, aquele quadradinho que vai dar quando eu juntar a coluna A na linha 7. Então, cada célula tem seu endereço para que seja facilitado para a gente e para o computador identificar onde estão os dados que a gente quer somar, certo? Então, quando eu coloco a fórmula, ou seja, quando eu coloco o comando para o computador fazer os cálculos para somar, multiplicar, dividir ou subtrair, ele vai utilizar esses endereços das células para localizar onde está o valor que eu quero somar. Então, se na coluna A, na primeira linha, eu tenho 10, na segunda linha eu tenho 10, na terceira linha eu tenho 10, quando eu for formar a minha fórmula, eu sempre começo colocando o sinal de igual para o computador identificar que daí por diante eu vou colocar uma conta. E aí, vou colocar igual a 1 mais a 2 mais a 3. E aí, se eu tenho 10 identificado em cada célula, ele vai somar o valor que está na célula A1 mais o valor que está na célula A2 mais o valor que está na célula A3, que é 10, 10 e 10. E aí, ele vai me dizer que o valor total dessa conta é 30, não é mesmo? Parece um pouquinho difícil, mas na prática não é. Na prática é uma coisa bem simples e que pode ser feito de mais de uma maneira. A gente pode fazer essa fórmula colocando esses endereços das células que a gente quer somar e também selecionando as células onde a gente quer fazer essa conta, certo? Eu vou deixar para vocês responderem agora o exercício da folhinha. Eu quero que vocês me digam para que serve o Excel, como ele é utilizado e respondam as questões que estão na folhinha para a gente poder exercitar isso aí bem legal, tá bom? Beijo e até semana que vem.